O Justiça e Você está no ar. Nesta edição vamos mostrar a nova ferramenta de coleta de dados criada pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. O módulo de produtividade dos juízes será atualizado automaticamente pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, aumentando a precisão dos números repassados ao CNJ e disponibilizados à população. E ainda, o reconhecimento por lei de um crime que prejudica idosos de todo o país. Quem cometer estelionato contra um idoso pode pegar pena de até 10 anos. E na entrevista vamos falar sobre o investimento do TJRN em presídios e a disseminação da cultura das associações de proteção e assistência aos condenados, as APACs. O convidado é o coordenador do programa Novos Rumos da Execução Penal, o juiz Gustavo Marinho. O Justiça e Você faz um intervalo e volta mostrando a nova ferramenta da Corregedoria Geral de Justiça que automatiza a coleta de dados sobre a produtividade dos juízes. Enquanto isso, confira os assuntos que movimentaram a semana no Judiciário Potiguar. Até já! O Tribunal de Justiça Potiguar recebeu a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A sede do tribunal foi escolhida pelos responsáveis pela paróquia de Nossa Senhora da Apresentação em Natal como um dos locais da peregrinação missionária iniciada em 2015. É um momento de ação de graças, de louvarmos e bendizermos a Deus por termos Nossa Senhora, a Virgem Aparecida, em nosso meio. É um momento, sobretudo, de reflexão cristã, para que a partir dessa reflexão das nossas crenças cristãs, nós possamos fazer ainda mais e melhor a justiça estadual. O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos do TJRN e o SEBRAE do Rio Grande do Norte promoveram um encontro entre empresas devedoras e instituições financeiras credoras. 20 empreendimentos foram selecionados. As negociações das dívidas devem evitar futuros processos judiciais. Nós, escutando as demandas na nossa unidade, resolvemos proporcionar esse local e esse momento para facilitar o acesso das empresas às instituições financeiras na renegociação de suas dívidas e pendências. Estamos conversando com as partes, estamos sentados aqui, um diálogo franco, aberto, um diálogo sem essa formalidade da justiça, sem regras, evidentemente, mas esperando da boa fé, uma oportunidade ímpar e que o Poder Judiciário, o Potiguar, dá um passo fenomenal no engrandecimento da sua política consensual. Quando se evita novos processos, o Poder Judiciário está agindo preventivamente e melhorando o seu relacionamento com a sociedade. A Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte está finalizando a implantação de uma nova ferramenta que vai consolidar os dados referentes à quantidade e à situação dos processos em tramitação nos cartórios judiciais. O módulo de produtividade será atualizado automaticamente pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, aumentando a precisão dos números repassados ao Conselho Nacional de Justiça e divulgados para a população. Como toda a unidade judiciária do Estado, a Vara Criminal de Açu informa a Corregedoria Geral de Justiça o volume de produção de cada mês. Para isso, é preciso extrair e somar os números dos processos movimentados nos 3 sistemas eletrônicos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tarefa que demanda bastante tempo. O Justiça em Números hoje ele é muito mais complexo. Se não fosse a forma de extração automatizada, era impossível fornecer as informações que são solicitadas pelo CNJ nesse novo provimento. Então, a gente extraía isso meio que manualmente dos sistemas, mas em um formato mais simplificado. Quantidade de processos que entraram, quantidade de processos que foram baixados, né, os arquivados, quantidade de sentenças. Na forma atual,
é virtualmente impossível de alguém fazer um levantamento com fidedignidade e é para a vara durante vários dias para poder chegar a essa conclusão. A partir de agora, a contabilidade da produção mensal dos magistrados vai ser feita de forma automática. Uma nova ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Informação do TJRN deve garantir mais agilidade à coleta de dados. Ela, através de um comando só, realiza a extração de dados judiciais estatísticos das 7 bases, independente de qual sistema aquele processo está contemplado. E aí, o que necessita fazer agora é a liberação desse sistema para a consulta dos magistrados, porque a Corregedoria e Secretaria de Gestão Estratégica, Informática e quem a gente queira dar acesso já possui essas informações. Com o uso dessa ferramenta, a gente vai ter agilidade de resposta. Na hora que a gente precisar fazer uma tomada de decisões, a gente vai ter uma ferramenta com dados mais confiáveis, uns dados mais rápidos de serem extraídos. E isso vai facilitar e muito o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente precisa retirar os dados e a gente corre o risco de não estar tirando da forma correta. A juíza corregedora auxiliar, Adriana Santiago, destaca a importância da correta alimentação dos sistemas eletrônicos de tramitação processual, a fim de garantir total confiabilidade nos dados a serem prestados ao Conselho Nacional de Justiça. Ela vai trazer mais confiabilidade nos dados. Agora, para isso, o servidor e o juiz ele vai ter que alimentar corretamente os sistemas. Tá? Se ele informar de forma errada que prolatou uma sentença ao invés de uma decisão, por exemplo, o sistema vai computar como foi alimentado do sistema. Então, se foi alimentado de forma errônea, os dados vão ser extraídos de forma errada também. A íntegra do provimento número 147, que regulamenta o fornecimento das informações referentes ao módulo de produtividade mensal dos juízes e serventias judiciárias, pode ser acessada na página da Corregedoria Geral de Justiça na internet. O endereço é o corregedoria.tjrn.jus.br. O juiz Ayrton Pinheiro, da primeira vara da Fazenda Pública de Natal, condenou o estado do Rio Grande do Norte ao pagamento de indenização por danos morais por falta na prestação de serviço de saúde. Segundo os autos, uma paciente idosa, que deu entrada no Hospital Valfredo Gugel com problemas cardiovasculares, morreu após aguardar 4 dias por vaga na UTI e por uma cirurgia emergencial de cateterismo, o que não aconteceu. A sentença determina o pagamento de R$20 mil ao viúvo e R$10 mil a cada um dos 5 filhos da paciente. No próximo bloco, o aumento nas vagas de prisões e um novo tipo de crime inserido no Código Penal brasileiro. Aproveite o intervalo para seguir o TJRN no Periscope e acompanhar ao vivo de qualquer lugar e a qualquer momento a transmissão das informações do Poder Judiciário Potiguar no exato instante em que elas acontecem. Justiça e você volta já. Aumenta o rigor na punição contra quem aplica golpes contra idosos. Se a vítima do estelionato tiver mais de 60 anos, o criminoso pode pegar até 10 anos de prisão, o dobro do que acontece quando a vítima não é idosa. O objetivo da lei é evitar que estelionatários aproveitem a vulnerabilidade maior dessas pessoas. Depois de uma certa idade, algumas atividades do dia a dia podem parecer complicadas de executar. Dominar novas tecnologias ou estar atento a detalhes de transações financeiras, por exemplo, podem passar a ser verdadeiros bichos de 7 cabeças para alguns idosos. Em ocasiões assim, pedir ajuda é a saída mais utilizada. O senhor tem alguma dificuldade para mexer com essas novas tecnologias? Tenho. Não entendo nada disso. Eu levo um ajudante que sabe fazer e faz para mim. Às vezes no caixa, direto eu faço bem, tudo bem. Mas fazendo do celular já não dá para fazer, já não assimilo bem. A minha menina que tira, minha filha. É um pouco difícil, sabe? Mas com a ajuda dos meus filhos é que eu consigo. É nessas horas que muitas vezes o idoso passa a ser alvo fácil de aproveitadores e até de criminosos. O estelionato é o principal crime contra idosos no Brasil.
Dados do Conselho Estadual do Idoso do Rio Grande do Norte mostram que só no ano passado foram registrados mais de 6 mil novos casos em todo o país. A questão da apropriação do cartão do idoso, né, da aposentadoria dele, praticada por grande, vamos dizer, um percentual altíssimo por familiares, que são as pessoas mais próximas, são filhos, são netos, são genros, né, a maior gravidade é porque são essas pessoas mais próximas ao idoso que ele tem nutre uma confiança, e essas pessoas utilizam dessa confiança para se apropriar desse cartão do idoso. O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. A punição varia de 1 a 5 anos de reclusão. Mas a partir da sanção da Lei 13.228 de 2015, o artigo foi alterado. Agora, quando a vítima tiver 60 anos ou mais, a punição para o criminoso vai ser dobrada. O estelionato contra o idoso em si, ele não tinha uma previsão legal específica. O que é que o legislador ele fez? Ele acresceu o parágrafo 4º ao artigo 171 e passa a ter, agora no artigo 171, uma causa de aumento de pena, onde essa pena, quando o juiz for fixar a pena, ele vai aplicar em dobro essa pena, ou seja, sai do patamar de 1 a 5 para 2 a 10. Além da pena de reclusão, o estelionatário ainda deverá pagar uma multa. Precisa que o legislador endureça as penas para que as pessoas caiam, vamos dizer assim, na real e na realidade, que isso não deve ocorrer. O investimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em presídios e a disseminação da cultura de prisões sem grades, como a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, são os temas agora. Ao meu lado, o coordenador do programa Novos Rumos na Execução Penal, o juiz Gustavo Marinho. Doutor Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez entre nós. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e trazer as informações sobre o nosso programa. Doutor Gustavo, o senhor que trabalha diretamente nas execuções penais, qual foi o impacto dessa iniciativa do Poder Judiciário de destinar 20 milhões de reais para a construção de um presídio? Olha, o que eu acho, primeira mão, que o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, ele, com essa atitude dele, com essa ação dele, ele quebrou diversos paradigmas, preocupado, baseado, fundamentado numa preocupação que está assolando nossa sociedade, que são o caos do sistema penitenciário, o caos que existe no presídio, essa crise que é generalizada por todo o país e aqui no Rio Grande do Norte também. Então, eu só tenho a dizer e a louvar que o presidente Cláudio Santos, o presidente desembargador Cláudio Santos, ele quebrou muitos paradigmas ao destinar essa quantia bem razoável, significante, para contribuir para o sistema. Acho que essa atitude deve reverberar para outros poderes, para que eles o mesmo também participem dessa empreitada, porque a execução penal, o sistema penitenciário, tem que ser promovido por toda a sociedade. E o presidente do tribunal deu sua participação, efetivamente. Falando nessa promoção de toda a sociedade, o município onde se fala que vai se instalar um presídio, há sempre uma revolta, há sempre um levante. O que o senhor acha disso? É uma cultura que se fez devido a esse problema que vem dos presídios em si. Os presídios hoje são mal estruturados, ele não ressocializa. Daí o entorno, a comunidade onde ele está sediado, passa a sofrer com as consequências do que está se passando lá. Das fugas, atrai pessoas que vêm com outras intenções, enquanto que a cultura devia ser feita no sentido de que, olha, ali está uma unidade para ressocialização, que é isso que se destina aos presídios, para colocar as pessoas custodiadas. E esse tempo que ele está ali custodiado, ele passaria a receber algumas orientações, e ao sair estaria melhor. Mas hoje é totalmente o contrário o que ocorre, Nós temos verdadeiras faculdades do crime, usando palavras que já se disse por aí. Então, as pessoas, as comunidades,
muito delas se rebelam contra a instalação de unidades prisionais nas suas comunidades. E geram outro problema, não? E geram todo tipo de problema, né? Porque ninguém quer assumir essa responsabilidade. Mas é uma responsabilidade nossa. Nós estamos com a sociedade com todo tipo, espécie de problemas, né? De estruturais, né? De saúde, de segurança, de educação, que isso reflete na criminalidade. Toda essa falta de estrutura reflete na falta de oportunidade para o indivíduo, e o indivíduo, infelizmente, às vezes é levado a cometer certos delitos. E tem como exemplo a experiência das APACs, né? Inclusive desses 20 milhões, parte do recurso será destinada à construção de uma APAC. Realmente há uma previsão de um determinado valor, que eu não sei ainda, que será destinado, né, para a construção de uma unidade do tipo APAC. A APAC, para quem não conhece, é uma metodologia, na verdade, que é aplicada dentro de uma unidade prisional chamada de Centro de Recuperação Social. Eu costumo dizer que os centros de recuperação social, onde é uma espécie do gênero presídio, ele é como se fosse uma unidade de tratamento de saúde. As pessoas que cometeram um delito vão para ali para se tratar. Então, nós aproveitamos, colocamos ela a uma pequena unidade, uma unidade para 60, no máximo, ela vai de 40, 80 e 120 homens. Então, ela não é uma unidade grande, não são como esses presídios enormes que tem aí para 600, para 800 homens. Então, é muito mais fácil você ter essas unidades pequenas dentro das comunidades e ali só entrar naquela unidade os filhos daquela terra, daquela região e tratá-los, do que você fazer uma unidade grande para tratar todos os indivíduos de várias partes do estado, né? E tem baixa reincidência, né? Os índices são outros em relação aos presídios. Totalmente diferente, inversamente proporcional também, né? Você tem uma reincidência mínima de 10%, enquanto que nos presídios convencionais a reincidência é de 90%. Só esse dado, né, já seria um estímulo para se investir nessas unidades do tipo APAC. Além do mais, o custo é baixíssimo na manutenção dos preços. Na manutenção dos preços, perfeitamente. Nós gastamos 1/3 do que se gasta na unidade prisional e ressocializamos, que é melhor. Nós entregamos o indivíduo melhor para a sociedade. Então, gente, a gente tem que pensar essa cultura. Vamos investir em quê? Em construção de presídio? Certo, há necessidade, porque não há como a gente atender uma demanda tão grande. Mas é preciso repensar isso bem direito, de uma forma que... Será que não é hora de mudar esses paradigmas? Não. Vamos fazer paredes, colocar pessoas ali dentro e pronto? Ou vamos construir uma unidade que trate com pedagogia, com um método comprovado, né, de ressocialização? Ou o que é que vamos fazer? Né? Vamos escolher esse ou aquele? Vamos escolher o que está dando resultado, lógico, né? E a metodologia APAC é comprovada. Doutor Gustavo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez e volte sempre. Tá bom, é um prazer sempre estar aqui esclarecendo, trazendo à comunidade essas notícias sobre essas mudanças, né? E sobre o investimento que o tribunal agora está fazendo nessa área, né? do sistema penitenciário. O Justiça e Você volta na próxima semana, mas continuamos juntos, conectados pelas redes sociais e pelo site do TJRN. Lá você pode rever o programa e deixar comentários. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.